Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Este é um ruminar da palavra de Yau, no dia do Mestre, domingo, dia 7 de maio de 2023. A Igreja Filadélfia está crescendo em graça, que é uma boa conduta, e conhecimento da palavra revelada diante de Yau e dos homens. Em 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz: E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Iau, disse Iau, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Iau lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E sabemos que Jabes é descendente de Ialda, e quando fala que ele era mais ilustre que seus irmãos, aponta para Micaial, o mais ilustre que seus irmãos, o escolhido por Iau. E quando na oração diz que me alargues as fronteiras, é porque ele recebeu toda a herança do céu e da terra. E seja comigo a tua mão, porque vai chegar a hora que ele não é mais agredido, mas curado. Porque diz, Iau feriu, Iau curará a ferida. E quando fala que não me venhas aflição, ou seja, tribulação, é porque vai ser livre dela. E tribulação, aflição, é o que o povo dessa terra vai viver. O mensageiro e a igreja de Filadélfia está juntando alimento espiritual e terreno para alimentar nossos irmãos que ficarem na tribulação, porque o nosso ser inteiro não é só o espírito, mas espírito, alma e corpo, e o corpo que precisa se alimentar. Lembrando que toda vez que nossos irmãos isiauitas eram atingidos pela fome, aí eles clamavam por um libertador. Eles vão começar a procurar pela verdade, por Iau, quando começar as guerras, com a falta de energia elétrica, a falta de comida, falta de água, de segurança e de paz, aí eles vão bater clamando, porque colocaram a sua esperança na mentira, em Deus, Zeus e no Salvador deles, Iesus, Jesus Emanuel. Vão ver que suas orações não funcionam e estarão padecendo em uma tribulação que nunca houve. A palavra mostra que Gideão estava malhando o trigo no lagar para esconder o alimento dos midianitas e amalequitas, ou seja, midianitas, povo de Midian, e amalequitas, povo de Ameleque, que lembra do sacerdote de Midian, Jetro, que acolheu Macha em sua casa, porque Macha defendeu as filhas de Midian no poço, e Macha casou com uma delas, Zípora é seu nome, e teve 2 filhos com ela, Eliezer e Gerson. E o nome Eliezer significa aquele que Iau ajuda. Quando Macha pastoreava os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, perto do monte Horebe, o monte de Iau, Macha viu uma chama de fogo em uma sarça que não se consumia. E quando se aproximou, o mestre lhe disse: Macha, Macha, ao que ele respondeu: Aqui estou. Não te aproxime, disse o mestre. Descalça-te, porque está em terreno sagrado. E disse: Eu sou Iau, o teu pai, o Iau de Abraão, Isaque e Jacó. Macha desviou o olhar, porque teve medo de olhar para Iau. O mestre continuou: Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e tenho ouvido os seus clamores sobre a opressão daqueles que o tiranizam. E quando vemos também na palavra Ananial, Micaial e Azarial, jovens, na corte do rei Nabucodonosor, todos da tribo de Ialda. Eles queriam servir a Iau. Iau contemplava o coração deles. E foi feito um decreto dizendo que quem não se prostrar à estátua de ouro vai ser lançado na fornalha ardente, aquecido 7 vezes mais. Mas eles disseram: antes servir a Iau do que a homem. E no momento que tocasse a trombeta, todo o povo deveria se prostrar à estátua, mas eles permaneciam de pé. Então foram jogados na fornalha de fogo. É o link da palavra que diz: não tema o homem que depois de matar nada podeis fazer, mas temei aquele que além de matar a carne, tem o poder de jogar na geena.
A ele temei. Então perceba, esse homem que apareceu para salvar eles na fornalha é aquele que se manifesta no fogo, como se manifestou na sarça ardente. E ele se manifesta no fogo porque ele é fogo consumidor. E o fogo consumiu as cordas que amarravam eles, mas não fez nenhum mal a eles. Que faz um link com a igreja de Laodiceia. Ial purifica o ouro e purifica a prata, mas o que é de outros materiais é consumido pelo fogo. Por isso, devemos ter muita atenção, pois estamos em um tempo de purificação do ouro e da prata e santificação para sermos entregues no templo, porque esses vasos de ouro e de prata vão ser purificados porque o rei da Babilônia, Satanás, colocou vinho fermentado neles, mas agora entrou no processo de jogar fora o vinho fermentado que foi colocado neles, lavar e purificar para que seja colocado neles o Espírito. E isso já está sendo feito todos os dias, até encher totalmente o cálice. E quando encher totalmente o cálice, ele até transborda de alegria. Por isso diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23:5. E essa é a nossa alegria, pois não estamos debaixo do domínio de Babilônia, mas aos pés do anjo mensageiro do evangelho de boas novas de salvação, o mensageiro de Filadélfia. Em Lucas 21:29, Papai Yaucha disse: observai a figueira, bem como todas as árvores. Assim que começarem a brotar, percebendo-o, reconhecereis por vós mesmos que o verão está chegando. Ou seja, mostrando que o brotar da figueira é na terra a nação de Sial, mas também foi o início do nascimento dos filhos de Yaucha nessa terra, em 1948, depois da guerra. E quem estava como presidente das Nações Unidas, a ONU, era um brasileiro, Oswaldo Aranha, primeiro presidente da ONU. E Oswaldo Aranha é o nome da escola que nosso amado mensageiro estudou na sua juventude, porque há muitos sinais em nosso meio. Figueira também é referida à era da igreja Filadélfia. Filadélfia é a figueira no meio da vinha, que são as eras das igrejas. Linka com Provérbios 6:6, mostrando a formiga, que não é preguiçosa, sem ter chefe, prepara no verão o seu pão, na ceifa ajunta seu alimento, ou seja, apontando para o fim dos tempos. O filho varão é como a formiga, ajuntando o alimento para compartilhar com aqueles que ficarem na tribulação. E por que o mensageiro de Filadélfia invoca? Ele invoca, ó Yahweh, chamando para perto. E por isso diz ao mensageiro de Filadélfia, em Apocalipse 3:11, venho logo, e venho logo é a plenitude do Espírito sobre ele. Em Apocalipse 12, fala de duas mulheres, que faz um link com Lucas 17:34, falando do final dos tempos, dizendo: quem procura ganhar sua vida correndo atrás das coisas deste mundo vai morrer na tribulação, e quem perder vai salvá-la, que linka com: por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão, palavra revelada, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom, deleitai-vos com manjares revigorantes, escutai-me e vinde a mim, ouve-me e vivereis. Yaucha 55. Porque esses que dão ouvido à palavra, bebendo com atenção dessa água cristalina, não vão passar pela morte. E em Lucas 17:34 diz: digo-vos, naquela noite, dois estarão no leito, um será tomado e o outro deixado. Não está falando de um casal, mas dois em situações diferentes. Um leito sem mácula, puro, e outro com o leito maculado, impuro, prostituído. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. E quando fala fala moendo o trigo, lembrando de José e o seu feixe de trigo que se levantou. Foi tomado e o outro deixado, porque esse é o link, porque é assim que conversa as escrituras, apontando também para Apocalipse 12:1, a primeira mulher dizendo, um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher, e já estudamos que a mulher é a igreja. Essa é a igreja Filadélfia, vestida com o sol, vestida de Yaucha, que significa Yau salva. Em Lucas mostra duas mulheres, duas eras da igreja, Sardes e Filadélfia. Uma será deixada e a outra tirada.
E quando fala duas estarão no leito, um será tomado e o outro deixado, faz um link com Jezabel, que será jogada num leito, doente. Jezabel, representação da igreja Babilônia, e suas filhas, que se prostituiu com os reis da terra. Jesus Emanuel, Deus, Zeus. A outra mulher é Filadélfia, que mantém seu leito imaculado, seu leito puro, esperando seu marido, Yalcha Micaial. Hebreus 13, 4 diz: o matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Ial julgará os fornicadores e os adúlteros. Em Provérbios 7,19, mostra essa mulher, igreja, que se prostituiu, dizendo: pois o meu marido não está em casa, ele fez longa viagem, levou a bolsa com dinheiro e não voltará até a lua cheia. Lembrando que Micael é a lua, que viria no final dos tempos. Por isso vemos em Apocalipse 12:1, um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher, igreja Filadélfia, vestida com o sol, vestida de Yalcha, o sol. Yalcha significa Yal salva. Por isso dizem em Isaías Yalcha 61:10, transbordo de alegria em Yal, minha alma se regozija no meu Yal, porque ele me vestiu com as vestes da salvação. E essa mulher vestida com sol que dá à luz o filho varão, que faz um link com Cânticos 8:5, que diz: Quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? E essa é a igreja Filadélfia, apoiada na lua, Micaial, vestida com sol, e Yalcha, Micaial, o seu amado, mostrando que Yalcha vai salvar essa mulher, igreja Filadélfia, que é fiel, que mantém seu leito imaculado, porque ela pôs sua confiança em Yalcha e tem seus pés apoiados sobre a rocha. Por isso diz em Lucas 6,48, mostrando que aquele que ouve a palavra e as põe em prática assemelha-se ao homem, Micael, que ao construir uma casa, a igreja, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra esta casa, mas não pôde abalar, porque foi construída sobre a rocha, sobre ele, porque ele é o evangelista, uma igreja bem construída, restaurada, voltando às veredas antigas. E a mulher igreja não vacila, confia nele, por isso apoia seus pés sobre ele. Mas veja, ela vai ser levada ao deserto para ser provada por Ial e tentada pelo diabo. Por isso fala em Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. E esse lugar que Ial preparou para ela é uma fortaleza. Por isso diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Salmo 91. E depois dos 1260 dias, ela será tomada e a outra será deixada, conforme Lucas 17. E já fizemos um estudo mostrando que quando fala de Jezabel, fala da igreja Babilônia e suas filhas, as denominações. Porque Jezabel casou com o rei Acabe, dominava o reino do norte. Ela teve uma filha, Atalia, que se casou com o rei do sul. Com isso, conseguiram dominar toda a nação de Israel. Por isso fala, tal mãe, tal filha, ambas prostitutas. Conquistou o reino do norte e o reino do sul. Quando fala de Jezabel, fala da igreja católica. Quando fala de suas filhas, são as denominações evangélicas que saíram da igreja católica. E já estudamos que na tribulação as denominações voltarão para a católica, para se refugiar. Veja aqui, quando fala que na fortaleza do deserto, onde Ial lhe havia preparado um lugar para ser alimentada por 1260 dias, Apocalipse 12:6, no versículo seguinte diz: houve então uma batalha no céu, Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão e venceram, mostrando, logo após os 1260 dias, a mulher foi tomada, tirada dessa terra para o céu junto com Micael, faz um link com Daniel 12:1, que diz: nesse tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontram inscritos no livro. E quando lá no céu tiver a luta contra Lúcifer, Satanás, Satanás será lançado por terra, e quando lança ele na terra, vai fazer guerra contra a mulher que ficou.
porque uma foi tomada e a outra deixada. Veja em Apocalipse 12:13 que diz: Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que deu à luz o filho varão. Mas esse é outro filho varão, porque já vimos no livro de 2 Reis 3,16, Salomão julgou as duas mulheres, com 2 filhos varões, um morto e o outro vivo, que nos mostra essa representação aqui em Apocalipse 12:13. É o filho varão morto, e esse filho varão morto é o mensageiro de Sardes, e por isso diz na carta da igreja ao mensageiro de Sardes, Apocalipse 3:1, conheço a tua conduta, tem fama de estar vivo, mas está morto. Tem nome que vive, mas está morto. E ele está morto porque o espírito saiu dele, e o espírito é que vivifica o homem. No versículo 17 diz: Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. E o resto de seus descendentes é o filho varão morto, os que andam com ele. E continuando diz: E os que observam os mandamentos de Yahweh e mantêm o testemunho de Yahshua, porque eles vão ver e testemunhar. Veja em Atos 1, fala: Fiz meu primeiro relato, ó Timóteo, a respeito de todas as coisas que Yahshua fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo de Yahweh. Lembrando que tudo se repete, essa passagem nos mostra que antes da ascensão e quando Micael estiver pleno do Espírito, vai aparecer para estes que ficaram e que agora vão dar o testemunho de Yahshua, dar o testemunho que Yahshua está vivo. Por isso diz em Atos 1:3, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Al. Então, no discurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Yalxalã, mostrando que Yalxamicael aparecerá para eles para dar-lhes instruções, porque eles vão estar sendo enviados. E comeu com eles, e pediu que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: Ouviste da minha boca, pois Elrana batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Al, dentro de poucos dias. Veja, eles serão selados, o selamento. Ou seja, durante 40 dias, os orientou até comeu com eles. E no versículo 6 diz: Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogavam: Mestre, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Não, não, porque o reino de Al, o herdeiro, só viria no final dos tempos. E eles lhes respondeu: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Ou seja, quando o mensageiro de Sardes diz que Yahweh não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, mostra que ele não compreendeu, porque Yahweh revela sobre a destruição que virá, mas nada fala sobre o dia e o horário desses acontecimentos. Por isso, ele erra quando marca datas. É como diz: se esse povo se arrepender, Iau vai resgatá-los. Porém, eles não se arrependem. Pelo contrário, despreza ele, rejeitando as águas tranquilas de Siloé. Se Iau envia seu mensageiro a eles e eles os desprezam, acha que vão ser salvos porque sabe o dia? De maneira nenhuma. Por isso diz: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos, as datas que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebeis uma força, a do Espírito Santo de Iau, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Perceba, durante 40 dias andaram com ele, comeram com ele, receberão instruções e receberão um selo para ser testemunhas que viram o Mestre vivo. Pois isso fala em Apocalipse 12:17. O resto dos descendentes que observam os mandamentos de Iau e o testemunho de Yahshua testemunharão: o Mestre está vivo, e vão ver a nossa transformação. E eles vão dizer: eu vi Yahshua vivo, e os que andam com ele, e nós os rejeitamos. Linka com Pedro, Cafas, que rejeitou, mensageiro de Éfeso. Apocalipse 2 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio
das 7 hastes do candelabro, 7 eras das igrejas, ou seja, ele como Espírito caminhou nas 7 eras das igrejas, desceu em Pentecostes, trabalhou em todas as eras, inclusive está na 6ª era agora, e andou nas eras das igrejas escolhendo os vencedores, inclusive sofrendo com eles, porque ele não julga pelo que ouviu dizer, mas pelo que ele viu. Até que no final dos tempos, na 6ª era, ele nasceu num corpo. Veja, existem 2 selamentos, um aos vencedores das eras das igrejas e outro para os 144.000. E os 144.000 são das eras Esmirna, Filadélfia, Pérgamo e Sardes, porque os 144.000 são filhos, representação das 2 esposas de Isial e as 2 servas das esposas, e dessas 4 formam-se as 12 tribos de Isial. Veja, e ao mensageiro de Éfeso, Pedro, Cafras, fala no versículo 5: recorda-te de onde caístes, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti e, caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Ou seja, vou tirar o espírito de você e vou para a próxima era. É a mesma palavra ao mensageiro de Sardes. E quando Yahshua ressuscitou, apareceu primeiro para Cafas, Evangelho verdadeiro de Lucas. E isso nos mostra que o mensageiro de Sardes vai ser o primeiro a ver o mensageiro da era de Filadélfia transformado junto com os seus. E nós daremos a eles as instruções e orientações. Ele vai nos ver, observar e converter. Por isso diz em Apocalipse 3 ao mensageiro de Sardes: observa-o e converte, e só vai observar quando ver a transformação, porque nós vemos em Atos 1, e tudo o que foi volta a ser, não há nada novo, não há nada de novo. Por isso diz: não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivo, porque Iau irá à vossa frente, o Iau de Sial será a vossa retaguarda. E Yahshua 52:7 diz: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, o anjo das águas, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Iau reina, eis a voz das tuas sentinelas, dos que andam junto com ele. Ei-las que levantam a voz juntas, lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos veem Iau, que volta a Sião. Regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ruínas de Iau-Xalã. No versículo 10 diz: Iau descobriu o braço santo aos olhos pela segunda vez de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau, viram quando eles se transformaram. Iau salvou eles, Iau fez grandes coisas por eles, deu a eles um corpo novo, deu a eles autoridade. Por isso eles vão ver e vão dar testemunho e dizer: nós vimos o Mestre vivo. Vai aparecer para todos que são destinados a fazer parte dos 144.000. E no versículo 11 diz: ide-vos, sai daqui, não toqueis nada do que seja impuro, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios de Iau, mas não saireis apressadamente. Não é o arrebatar rápido. O povo precisa ver. Linka com Pedro, quando viu é que creu de fato. O mensageiro de Sardes vai ter que ver. Aí ele vai crer, aí ele vai entender que ele era o mensageiro de Sardes e não da era de Filadélfia. Aí sim, ele vai começar a fazer a obra diferente do que ele tem feito. Ele vai começar a consolidar a fé daqueles que vão ter que enfrentar a morte. E continuando diz: não deveis partir como fugitivo, porque Iau irá à vossa frente, o Iau de Sial será a vossa retaguarda. Por isso, todas as nações, todas as extremidades da terra verão a salvação de nosso Iau. E aí dirão: grandes coisas Iau fez por eles. E diremos: grandes coisas Iau fez por nós. Por isso estamos alegres. E essa é mais uma palavra maravilhosa sendo revelada a nós, Filadélfia, através do nosso amado mensageiro, que fala por Iau. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Iau, grato a Yahshua, grato a Iau, grato a Yahshua, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.
Ensinos de Yao e Yaosha. Levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.